Olá, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula assíncrona de planejamento e responsabilidade fiscal e prosseguindo no tema precatórios, cuja introdução nós vimos na aula anterior. Hoje nós vamos falar inicialmente de dívida pública. Por que eu pretendo tratar desse assunto hoje e nesse tema de precatórios? A doutrina clássica, se vocês tomarem os autores de direito financeiro, vocês não vão encontrar entre os itens da dívida pública os precatórios, as dívidas judiciais. Normalmente, o que se entende como dívida pública é aquela dívida decorrente de empréstimos realizados voluntariamente pelas partes. Então, esse é o entendimento comum da doutrina. Eu estou incluindo precatórios no tema dívida pública porque verdadeiramente os precatórios geram endividamento, geram a dívida pública. Tanto é verdade que nós temos previsão expressa na Lei de Responsabilidade Fiscal que trata os precatórios não pagos, aqueles em que o Estado ultrapassou o período de pagamento, como dívida pública. Então, nós decidimos incluir no nosso estudo o tema de precatórios inserido na dívida pública. Podemos aqui fazer uma classificação conforme o que eu disse agora há pouco. Então, eu diria que a dívida pública decorre, em primeiro lugar, de empréstimos. Esse é o conceito tradicional da doutrina. Então, os empréstimos serão voluntários, né, que é o que se entende como efetivamente empréstimo público, né, ou seja, o capaz de produzir o endividamento. Então, empréstimos voluntários, em que as pessoas voluntariamente oferecem em empréstimo uma determinada quantia em dinheiro. As pessoas, no que eu quero dizer, são pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e essas pessoas físicas ou jurídicas podem ser internas ou externas, né? Podem ser realizados, por exemplo, no exterior, inclusive em moeda estrangeira. Então, são empréstimos voluntários realizados por meio de contratos, ou então oferecimento de títulos ao público em geral, em que a pessoa empresta mediante um certificado, um título da dívida pública que comprova que aquela pessoa será uma credora do Estado. Tá? Então, em primeiro lugar, a dívida pública é resultante dos empréstimos, que são os empréstimos, principalmente os empréstimos voluntários. Nós temos também os empréstimos compulsórios. Então, ao inverso dos empréstimos voluntários, nós temos empréstimos compulsórios, e esses empréstimos compulsórios são, na nossa configuração normativa, tributos, conforme o que diz a nossa Constituição Federal. Então, os empréstimos compulsórios são tributos, e, sendo compulsório, a pessoa que é o prestamista, ou seja, que entrega o dinheiro em prol do Estado, não tem outra solução, não tem outra alternativa senão realizar o empréstimo. A doutrina entende que este tipo de empréstimo, que é empréstimo compulsório, e por isso um tributo, né, porque é compulsório, desnatura a natureza de empréstimo público e, portanto, não estaria inserido no nosso estudo. Eu estou aqui incluindo porque, de fato, ainda que ele seja compulsório, ele acaba sendo um empréstimo porque é necessária a devolução no futuro. Né? Tanto é verdade que no passado a União, por exemplo, instituiu empréstimos compulsórios, conforme diz a própria Constituição Federal, e os empréstimos compulsórios foram devolvidos ou repetidos após ações judiciais. Né? Então são empréstimos compulsórios com devolução. Além disso, nós temos então o terceiro item da nossa classificação, que são as obrigações não pagas que decorrem de relação contratual, em que o Estado se torna um devedor dessas relações contratuais, ou seja, ele deve em razão do inadimplemento contratual, e ele pode até mesmo realizar o pagamento em atraso, mas de toda forma ele está endividado, ele está em dívida com alguém, então obrigação não paga contratual, e as obrigações não pagas decorrentes de decisões judiciais, que na verdade não estão provavelmente não pagas, né? O Estado tem um período em que ele pode aguardar até que se faça o devido pagamento, um período de graça entre a expedição do precatório e o período correto para pagamento, que pode ser no final do exercício financeiro seguinte ou no segundo
subsequente, né? Então aqui nós temos os precatórios. Os precatórios são dívida pública na nossa classificação. Todas as decisões judiciais condenatórias em face do Estado resultarão ou em precatórios ou em requisição de pequeno valor. Então é incorreto afirmar que o regime de precatórios impera sempre. Nem sempre o regime de precatórios vai imperar. Às vezes é possível, para o próprio permissivo constitucional, que o pagamento se faça por uma requisição de pequeno valor, que foi uma exceção criada pela própria Constituição para que houvesse um pagamento mais célere de determinadas dívidas judiciais cujo valor fosse baixo, né? Mas, em regra, se o valor ultrapassar o limite da RPV, o pagamento deverá ser realizado por meio de regime precatório. Não é possível realizar por outra forma. Muito recentemente, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na DPF 250, que se discutia a necessidade de expedir precatórios decorrentes de decisões judiciais em mandados de segurança, que obrigava o governo estadual a pagar as dívidas fora da regra constitucional dos precatórios. E o Supremo, relembrando a jurisprudência, julgou que sim, é preciso sim escrever em precatórios, até mesmo para respeitar os princípios constitucionais que nós tratamos rapidamente nas aulas síncronas e também na primeira aula síncrona, mas que nós podemos voltar mais adiante, né? E aliás nós voltaremos. Mas o Supremo julgou nessa DPF que sim, é preciso atender o regime de precatórios para pagamento de dívidas, né? Ou precatórios, ou então, como disse, RPV, requisições de pequeno valor, tá bom? Então, o que nós podemos concluir? Que não são aplicáveis as regras de execução comuns que estão no CPC. Não é possível utilizar essas regras. Também não é possível se utilizar do que prevê o CPC no que toca à penhora. Não é possível penhorar bens públicos. Novamente, dependemos dos precatórios, né? Então, no caso de uma execução em face do Estado, não se cita ou intima a Fazenda Pública para pagamento, mas sim para que ela impugne a execução, né? Então, não há o pagamento imediato pela Fazenda Pública, porque não se aplica a regra de execução comum, e sim são aplicáveis as regras específicas para a execução em face da Fazenda Pública, conforme previsto no CPC, e no CPC anterior, de 73, também havia a previsão do rito. E por que existe essa diferença entre o Estado e a pessoa privada? Não haveria aí uma violação ao princípio da isonomia, que até mesmo porque o próprio Supremo Tribunal Federal julgou em alguns casos a questão da isonomia nos processos judiciais. Então aqui também não seria aplicável esse mesmo entendimento. Ora, nesse caso, o próprio Constituinte entendeu que, por uma questão de interesse público, de resguardar os bens públicos, resguardar a prestação de serviços públicos, o regime que se aplica é o de precatórios em caso da Fazenda Pública, para que ocorra a organização das finanças, para que as finanças sejam organizadas para não haver prejuízo para a prestação dos serviços. Além disso, eu posso dizer que o regime de precatórios também atende aos princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição, que são eles, né, neste caso aplicáveis aqui nos precatórios. O princípio da impessoalidade, ou seja, você deve tratar a todos os cidadãos de forma impessoal, sem benefícios pessoais a alguém, e por isso que os precatórios têm essa função de garantir o pagamento cronológico, ou seja, quem apresentar antes recebe antes, não há um benefício em prol de alguém em detrimento de outrem, tá? E aí, a partir disso, também é possível invocar o princípio da igualdade, porque a igualdade, então, exige que todos os credores do Estado em ações judiciais deverão ser tratados de forma igual. A Constituição faz esse descrime, né? Ela cria essa diferença, por exemplo, da RPV, mas o próprio texto da Constituição prevê essa diferença, né, em caso de pequenos valores, mas garante o pagamento dos precatórios, né, exige o pagamento precatório. E, em terceiro lugar, o princípio da publicidade, porque os precatórios, embora a Constituição vede
a publicação de nomes, né, e número dos autos, por exemplo, na lei orçamentária, os precatórios deverão estar numa lista publicada pelo Tribunal de Justiça e deverão estar também, o montante deverá estar também na lei orçamentária, né, até já mostrando para todos do povo o quanto será pago de dívida judicial. Pontes de Miranda dizia que o regime de precatórios impede a advocacia administrativa. A advocacia administrativa é um crime previsto no Código Penal, um crime contra a administração pública. É o artigo 321, que diz que é crime patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, né? Então, a pessoa, valendo-se de sua qualidade de funcionário, obtém alguma vantagem, né? Patrocina algum interesse dentro da administração pública e, portanto, estará incorrendo em crime contra a administração pública, crime de advocacia administrativa no artigo 321. E o precatório evita a advocacia administrativa porque impede que haja uma preterição na ordem do pagamento. As pessoas que têm precatórios mais antigos recebem antes que as pessoas que têm precatórios mais novos, né? Então fica pela ordem cronológica. E por fim, como disse antes, o regime precatório serve para a organização da lei orçamentária anual. Como disse já nas aulas anteriores, aulas síncronas, inclusive nas aulas gravadas aqui no YouTube, o orçamento anual, obviamente é aprovado anualmente, deve fixar a despesa para pagamento das dívidas judiciais. E o artigo 100, parágrafo 5º da Constituição, define que é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentença transitada em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. A finalidade aqui, então, é que se apresente até 1º de julho o precatório para que dê tempo para que se inscreva no projeto de lei orçamentária a ser encaminhado pelo Executivo ao Legislativo. Esse encaminhamento no âmbito federal ocorre no final de agosto. Então, entre julho e agosto, será inscrito esse precatório no projeto de lei orçamentária anual que será consolidada pelo Poder Executivo. Se houvesse o cumprimento de todas essas regras, se o pagamento fosse feito no exercício financeiro subsequente à sua inscrição, se sua inscrição se deu até o 1º de julho, tudo seria perfeito, funcionaria de forma muito adequada, porque o credor apenas esperaria o pagamento por, no máximo, ali, 1 ano e meio aproximadamente, né? Mas não é isso que aconteceu, não é isso que acontece. E por isso que existe um preconceito contra o regime de precatórios, né? Por quê? Porque muitos entes federativos não pagam, e não pagam porque sempre houve o entendimento de que o orçamento público é autorizativo. E sendo autorizativo o orçamento público, não seria de execução obrigatória e, portanto, não precisaria também pagar os precatórios, porque os precatórios também são despesa pública, seriam apenas autorizativos. A dúvida que se instalou recentemente é com a aprovação da emenda constitucional, de 2 emendas constitucionais, na verdade, as emendas 100 e as emendas 102. A emenda 100 e a emenda 102. A emenda 100 e a emenda 102 criaram as despesas obrigatórias. Então a dúvida que se instalou é de que forma que isso vai se implementar. Mas vamos deixar para uma aula posterior. Eu vou voltar na próxima aula assíncrona a tratar das emendas à Constituição de 88, as emendas que tratam sobre precatórios, que são vários, né? E quais foram os debates na Constituinte. Nas aulas síncronas eu já adiantei para os alunos, mas na aula assíncrona eu pretendo então apresentar no próximo vídeo. Então, muito obrigado pela atenção e permaneçam ligados para a terceira aula assíncrona.